Muito bem, pessoal. Chegamos então ao nosso domingo de número 2, né? O segundo domingo da nossa série, falando a respeito dessa temática, socorro, estou sem tempo. O Andão, na semana passada, abriu essa série e ele iniciou falando sobre vista pelos jovens, a vida é um futuro infinitamente longo, né? Aquela ideia de quando a gente é jovem, quer tirar carta, quer ganhar o mundo, quer sair e voltar só no outro dia, e olhando a vida pela ótica dos mais velhos, pelos óculos dos mais velhos, um passado muito breve. Eu já estou nessa fase aqui já. Eu já passei dos 40 anos, eu pretendo viver só 80, né? Viver assim, tranquilamente, né? Depois a própria palavra de Deus diz que a nossa vida, os nossos anos, canseira, enfado, apesar que eu já sinto algumas dores, né? Já não consigo já acordo meio duro, o corpo já começa a ranger, né? Meus joelhos já começam a estalar, isso faz parte da vida. E a ideia, queridos, é de que o que você tem feito com a sua vida, né? O que você tem feito do seu tempo. Nós vamos aprofundar um pouquinho essa temática hoje, porque ela é importantíssima para que você entenda por que você sente o que você sente, por que você faz o que você faz, e isso tem tudo a ver com o nosso tempo e com a falta de tempo. Aí o Andão mesmo falou dessa canção do Titãs, né, Epitáfio, devia ter amado mais, chorado mais, visto o sol nascer, deveria ter arriscado mais, errado mais, ter feito o que eu queria fazer, né? E essa canção é interessante, apesar do final dela, né? Da questão do acaso, porque não é o acaso que dá a direção para a nossa vida, mas realmente as nossas escolhas e a direção de Deus. Essa é a verdade. Mas tem uma questão muito importante, porque é essa questão saudosa de queria ter feito mais, amado mais, abraçado mais, e depois que o tempo passa a gente não consegue voltar a algumas coisas. Então, isso é muito importante. E aí no primeiro subtópico a respeito da vida, o Anderson terminou falando a respeito da nossa responsabilidade, da intencionalidade, e ele usou esse texto de Paulo no final da sua vida, onde ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então, na verdade, Paulo está no final do seu tempo, no final da sua trajetória. Mas para que isso acontecesse, ele tomou uma decisão na sua vida. E esse é o aspecto, né? Como é que a gente lida com a questão do tempo na vida? Então, para nós avançarmos um pouquinho mais nessa temática, queridos, eu queria aprofundar um pouquinho, e peço licença a todos os irmãos, para nós pensarmos um pouquinho a respeito do que é essa questão de tô sem tempo na vida. E para isso, eu tive lendo um pouquinho sobre esse sociólogo, filósofo, pensador, Byung-Chul Han, que ele é alemão de origem sul-coreana, onde ele diz que nós vivemos na sociedade do desempenho. Vivemos na sociedade do desempenho, na era do cansaço. E temos que produzir, buscar satisfação, buscar contentamento, alegria em todo o tempo. Eu confesso que lendo esse rapaz aqui, eu tive parte da minha inquietação suprida, porque é uma coisa que eu já venho falando aqui e que já venho pensando há muito tempo. Né? Essa ideia de que nós precisamos de desempenho, e essa busca por desempenho nos leva a esse tempo de cansaço, de fadiga, né? De inanição. Eu chego no final de semana, eu não tenho força. Eu olho para os meus filhos, eu os amo, mas ao mesmo tempo, só de pensar que eu tenho que dar banho, tenho que trocar, tenho que correr, só para ir almoçar, depois tenho que voltar dormir, isso já me gera taquicardia. Mas tudo isso, queridos, acontece por uma questão de ajuste na vida, que é onde nós queremos chegar. Não adianta eu falar para você hoje só sobre família, sem você compreender que se você não tomar algumas decisões na sua vida, dificilmente você vai conseguir tomar como família também. Tudo na vida parte
de uma decisão pessoal. Então, Byung-Chul Han, ele diz que nós vivemos uma pressão em ter que ser produtivo, produzir o tempo todo, de performarmos. Nós temos que ter uma performance excelente, nós temos que gerar resultados e satisfazermos as nossas necessidades e a dos outros também. Nós temos que suprir as expectativas dos outros e alcançar resultados e demandas. E é interessante quando a gente pensa nisso, a gente lembra dos boletos que vencem na segunda-feira, né? Nós vivemos na era dos boletos, nós temos que pagar boletos, nós temos que viver uma agenda, e em meio a toda essa performance, nós até entendemos, queridos, que existe fome, existe desigualdade social, existe corrupção no mundo, mas o que é interessante, queridos, é que ainda que existam tudo isso, existe uma questão interna, minha e sua. Nós temos desejos, nós temos inquietações, nós temos expectativas. Eu quero que você preste muita atenção nessa linha de raciocínio para que você entenda por que você sofre hoje, por que eu sofro, por que existe pressão na nossa vida e por que nós adoecemos. Então, em meio a todo esse caos no mundo, existe um caos interno, interior. Eu e você temos desejos, anseios, paixões, nós temos também ambições, nós queremos galgar alguns passos, nós queremos estabelecer alguns projetos na nossa vida, nós queremos muito, queremos mais, queremos vontade de viver, de curtir a vida e de fazer de tudo para ser feliz. Isso é um anseio nosso, ainda que meio que fora de ordem, porque isso adoece, mas a verdade é que nós queremos. E isso, queridos, para nós vivermos esse patamar de querer tudo isso, de desejar, de conquistar, de se realizar, isso tem preço. Isso requer um exercício, né? Energia, desgaste das emoções. E é por isso que a gente entende, queridos, por que as pessoas elas adoecem. Porque é uma ciranda incansável de produção o tempo inteiro, de resultados e mais resultados, e essa produção nos leva ao consumo, e eu trabalho, e eu tenho, e aí eu consumo, e essa questão me dá uma sensação de alegria, de felicidade, então eu trabalho, desejo, sonho, quero sucesso, e aí com tudo isso que eu tenho, eu consumo, e quanto mais eu consumo, mais individualista eu fico. Irmãos, esse é o pano de fundo da nossa vida hoje. Para que você caminhe bem daqui para frente, você precisa entender isso. É uma ciranda incansável, é um apelo constante de corrermos atrás dos nossos sonhos, das nossas metas, dos nossos alvos, desenvolvermos planejamento, nos dedicarmos, nos empenharmos, agenda lotada, escola, ginástica, faculdade, filho, mercado, e volta e corre, sempre correndo atrás de uma agenda estabelecida. A sensação é de que, na verdade, estamos perdendo tempo. Por isso que essa canção ela é tão oportuna e tão importante. Ganhei o mundo, perdi a alma. Interessante que esse próprio sociólogo, ele fala que nós somos estimulados o tempo inteiro a mais, e aí essa é a característica da sociedade do desempenho. Você precisa produzir no banco, você precisa produzir na vida. Se você não presentear seu filho, a ideia de que ele vai se entristecer.
Se você não fizer o que ele quer, ele vai se frustrar. E aí, já pensando na esfera da família, a família adoece por esses conceitos que estão sendo despejados e que, na verdade, não tem raiz nenhuma, a não ser no consumismo e no individualismo. Porque a felicidade, ela, na verdade, não está nas coisas que se apresentam aí fora. A felicidade, irmãos, é um estado de espírito, de uma consciência exata e inequívoca de quem nós somos e de quem Deus é. Por isso, irmãos, essa ciranda e essa roda, e aí aplicando para a espiritualidade cristã, na esfera da espiritualidade, diante de tudo isso que a gente tem que produzir e fazer, aí nós olhamos para Deus e achamos que Deus também tem que produzir tudo isso. E que Deus tem que fazer tudo que a gente quer, que a gente sonha. E que Deus é esse que não faz o que eu quero, que não me ama. Quando eu olho para as igrejas, hoje eu entendo também essa esquizofrenia de igrejas que prometem algo que Deus não promete. Porque, na verdade, nós olhamos para o Deus velhinho, bonzinho, e que está lá no céu e que tem que me satisfazer. E aí a espiritualidade passa por um adoecimento sem precedentes. E a palavra, irmãos, de Deus nos ensina que amar a Deus é ter prazer na lei do Senhor. Olha a diferença de perspectiva. Dependendo do óculos que você põe, você enxerga o mundo. Quais são os óculos que nós temos enxergado no mundo? Se a palavra de Deus diz que nós somos como árvores plantadas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, a gente começa a enxergar a vida não nessa correria. Se o salmista diz que nós somos árvores plantadas junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, é sinal que existe o tempo de mexer a terra, existe o tempo de regar, de lançar a semente, de regar, de ver crescer, de ver as flores e depois ver o fruto. E aí nós vamos enxergar para esse movimento do nosso tempo e ver que nós não vivemos assim, nessa era de resultado, de performance, de produção. Por que isso? Porque, segundo a palavra de Deus, na estação própria, o fruto aparece. E aí nós vamos entender que a vida, queridos, tem os seus ciclos. Como diz o Salomão, sábio Salomão, há tempo de nascer, tempo de crescer, tempo de plantar, tempo de colher. O simples fato até de eu reduzir a maneira como eu estou falando com você já traz uma paz. Porque a nossa vida, ela é feita de etapas. Nós precisamos aguardar a chuva. Não é assim na plantação? No seu devido tempo as coisas acontecem. Aí nós vamos olhar a vida na perspectiva da soberania de Deus. Que Deus governa todas as coisas. E quando eu comecei a preparar essa reflexão e estudar esse contexto e olhar para o texto, irmãos, eu comecei a sentir paz. Sabe por quê? Porque eu começo a querer resultados. Eu começo a querer ver as coisas andar como eu quero. E eu passo a deixar de lado meu Deus, que é Senhor da minha vida, da minha família, do meu ministério, da minha história, e saber que tudo tem o seu tempo. Para a minha vida, para a sua vida. E é importante nós balizarmos as nossas emoções para compreendermos que esse tempo de performance gera um outro problema muito sério, que é essa segunda etapa introdutória, que eu quero que você entenda. Por que esse tempo
nos leva a viver na era da artificialidade. Porque se nós temos que produzir, crescer, prestar relatório, alcançar resultado, meta, e eu chego em casa e tenho a minha vida, tenho a minha correria, tenho os meus filhos, e amanhã eu já acordo nessa loucura. Isso me leva a uma outra enfermidade urbana, enfermidade do nosso tempo, que é a superficialidade. Eu amo, mas não amo tanto. Eu estou junto, mas estou longe. Eu tenho amigos, mas não tenho. Eu faço faculdade, mas não faço. Na verdade, eu quero uma faculdade, eu sou do diploma. Eu tenho diploma para me engajar melhor no trabalho. Porque aí no trabalho eu vou crescer melhor, porque eu tenho diploma, que aí eu vou ganhar mais, que aí eu vou conseguir mais, que aí eu vou achar que eu sou mais feliz. Olha que ciranda maluca. Eu fiquei muito impactado com a palavra inicial do Anderson, que já era uma coisa que eu já tinha diagnosticado e pensado. Quando nós sentamos para elaborar essa série, e eu tinha dito para ele já algumas semanas antes que eu estou aflito de ver ele aflito, correndo para lá e para cá, não conseguindo fazer o que de fato ele gosta, do que Deus tem para ele. E ele seguiu sem tempo. Mas o que me impactou não é isso. É ele falar que ele quer ouvir. Porque até nisso, irmãos, quando nós pregamos, claro que nós falamos ao nosso coração, mas é diferente de você sentar e ouvir uma reflexão. Mas isso me demonstrou, e por isso eu fiquei, porque esse é o anseio de que ele precisa se alimentar dessa realidade para lidar com o tempo dele. E isso para mim é o que tem sentido. É um irmão, uma ovelha que chega para mim e fala: eu preciso ouvir, porque eu preciso entender esse tempo, porque eu preciso me alimentar, eu preciso olhar o que está acontecendo para eu conseguir combater esses males, para ter o quê, queridos? Saúde espiritual. Porque sem saúde espiritual nós não vamos dar um passo daqui para frente. Um passo. E quando eu olho para quão superficiais nós estamos no nosso tempo, nas nossas relações, na nossa vida com Deus, com as nossas famílias, nós revelamos também quão superficiais são as nossas igrejas, quão superficiais são as nossas famílias, quão superficial é a minha experiência com Jesus. Eu olho para as pregações, eu olho para o rebanho, eu olho para as ovelhas e consigo diagnosticar que toda essa máquina, todo esse tempo nos leva a viver uma espiritualidade superficial. E é por isso que as pessoas não reagem, porque elas estão superficiais, estão tendo que ter uma demanda fora e não conseguem nem sequer aprofundar a sua vida com Jesus. Então os relacionamentos dos cristãos de hoje são superficiais, na esfera da superficialidade, não consegue haver um aprofundamento. Quão superficiais são os nossos comportamentos, irmãos. Mas aquela pessoa parece uma criança, nem parece que já tem filho, não sei o quê. Olha como ela se comporta, olha como ela responde, olha como ela briga em casa, olha como... Por quê, queridos? Porque é superficial. Você só consegue lidar com a vida, com a família e com o tempo com profundidade. Senão você vai balançar o tempo inteiro e vai ferir as pessoas. Então as nossas relações, elas são superficiais. Uma outra questão. O nosso tempo com Deus revela a nossa identidade e condição espiritual diante de Deus. E aí quando nós ouvimos nas igrejas que é necessário ter tempo com Deus, ter oração, ter meditação, isso já não faz mais nem cosquinha no coração das pessoas. Por quê? Porque eu tenho uma demanda fora. E se eu não consigo fazer lá fora, como é que eu vou fazer aqui dentro? Sendo que a ordem é inversa. É inversa. Porque se eu não estiver bem com a minha vida com Deus, e esse é o subtema inicial,
eu não vou conseguir produzir nem fora. Eu acho que eu produzo fora. Portanto, não há mais profundidade. Nós vamos empurrando a vida numa expectativa de que algo sobrenatural aconteça. Não é assim? Senhor, manda do céu um novo emprego. Senhor, manda do céu um verdadeiro amigo. Senhor, manda do céu a cura. Senhor, manda do céu o carro. Manda do céu a minha felicidade. Como se fosse algo instantâneo. E não é. Onde se vive numa esfera de superficialidade, não se tem profundidade. E eu queria que vocês abrissem comigo, queridos, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, para que possamos avançar sobre um alerta ante o tempo. E por isso que eu falei que nós vamos iniciar falando sobre família hoje e terminar semana que vem. Porque é necessário, irmãos, é necessário nós fazermos essa leitura da vida. Se a sua vida não for transformada, não adianta nem falar sobre família para você. Você precisa sofrer um impacto diante de Deus, não porque eu estou falando que eu não sou ninguém, mas você precisa entender que por enquanto você viver esse mundo de resultados e performance, você vai viver na esfera da superficialidade, e o caminho que Jesus faz quando ele encontra com as pessoas é o contrário. Jesus ele vai pegar os seus filhos na superficialidade e ele vai levá-los à profundidade, que é o que o texto aqui diz. Então, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, existe um fator sobrenatural, maravilhoso, que é a essência da nossa fé. Nós sabemos que Jesus ele morreu, mas a morte não é o fim. Jesus ressuscitou e ele chegou. E ele vai então se deparar com dois homens no caminho. E esses dois homens estão vivendo como a gente vive, sem esperança, sem expectativa, sem sonhos. Aqueles homens perderam o sonho, porque eles estavam lá em Jerusalém, que é o lugar da missão, o lugar da colheita, o lugar da vida, o lugar da alegria, e é lá que Jesus é crucificado, é morto. E eles estão voltando para onde? Para a vida, para a sua casa, sem esperança, sem sonhos. E eles vão desfrutar do quê? Da frustração, da tristeza, da indignação. Eles estão sem força, eles estão inatos. Por quê? O Mestre, o Senhor, o sonho projetado no coração deles foi por água abaixo. Mas eles esqueceram da promessa, que no terceiro dia ele ressuscitaria. E o próprio Senhor da vida vai ao encontro deles, para pegá-los numa esfera superficial e levá-los para a profundidade. Olha o que diz o texto a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia a eles. Até aqui por enquanto. Interessante, irmãos, que quando nós olhamos para esse texto, esses dois homens, na superfície da experiência com Cristo. Eles viram os milagres, eles acompanharam a morte, eles aprenderam dos ensinos, eles estavam vivendo como nós estamos vivendo. As coisas no reino, aprendendo do reino. Só que quando o rei é pego, morto, é crucificado e enterrado, acabou sua esperança.
E aí, assim, a necessidade de profundidade para aguentar as adversidades da vida. É na hora das adversidades que nós vamos, então, descobrir se temos profundidade ou não. Por quê, irmãos? Porque no verso 16, o relato aqui, que você acompanha comigo, na palavra de Deus, é que Cristo está caminhando com ele e os seus olhos estão impedidos de o reconhecer. Sua presença. Esses homens demonstram uma vida extremamente superficial. Só que no verso 30, acompanhem comigo, a palavra de Deus diz assim: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhe deu, e então se lhes abriram os olhos. Ou seja, eles estavam, na verdade, com os olhos extremamente superficiais. Cadê o meu mestre? Se foi, acabou minha vida. E aí eles estão caminhando, imagine, e aí chega um homem, encosta nele e eles caminham. E eles não reconhecem Jesus. Tamanho era a frustração, a superficialidade da vida. E o que me constrange, aí eu sinto esse amor tão grande de Deus, irmãos, é que mesmo com toda a superficialidade, o Senhor vai ao encontro desses homens. O Senhor vai amar esses homens. O Senhor vai pegar na mão deles e vai levar a águas mais profundas. O Senhor vai trabalhar. Sabe por quê, irmãos? Porque eles se permitiram sentar à mesa e conversar com o Mestre. E esse é o meu convite para você nessa manhã. Se permita estar a sós com o Senhor e conversar com Deus. Se permita a Deus levar pessoas a você para conversar com Ele, para que você saia da espiritualidade superficial e mergulhe em águas profundas. Porque é só em águas profundas que há transformação. Interessante pensar que a partir então do verso 16, olhando para a vida e a história desses homens, nós também, queridos, caminhamos na superficialidade da vida, porque acontece que não enxergamos perfeitamente Deus, o que Deus está fazendo. Se eu perguntar para você, o que Deus está fazendo na sua vida hoje? Você consegue me responder? Olha como é difícil, uma pergunta simples. O que Deus está fazendo na sua vida hoje? Você nem sei como eu comecei a ter um momento de pegar o celular, de correr para o trabalho, para levar meu filho na creche e voltar para o mundo. Mas, irmãos, se nós não entendermos o que Deus está fazendo em nossa vida hoje, dificilmente nós vamos projetar o amanhã. E tudo tem a ver com essa ideia de como é que nós enxergamos o que Deus está fazendo na nossa vida. Com que óculos você enxerga o que Deus está fazendo na sua vida? Eu vou aprofundar um pouquinho mais. O Facebook é um óculos. Se você abrir o Facebook e começar a olhar a sua vida sem os óculos do Facebook, você vai se frustrar, você vai adoecer. O humanismo desse tempo, que é o homem como centro de todas as coisas, é um outro óculos. E aí você vai vestir esse óculos e vai falar: a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. O consumismo é um outro óculos. Então eu vou pôr o óculos do consumismo e vou falar: não, se meu marido não comprar um carro, eu vou para mim. É um outro óculos. Se você colocar o óculos das igrejas pós-modernas, que vai falar: venha, e você será bem-sucedido, e todos os seus sonhos serão realizados, porque Deus te ama e quer te fazer prosperar, é um outro óculos. E Jesus, ele vem
diante desses homens, mostram que eles estão na superficialidade, mas o interessante é que Jesus vai com eles. Jesus caminha com eles. E a Escritura diz que eles são lentos e tardios para crerem e para entenderem as coisas que estão acontecendo. Olha como isso tem tudo a ver com o nosso tempo. Onde o contexto humano e social que nós estamos imersos é muito parecido. Os cristãos hoje, eles estão lentos, tardios, não só para crerem, mas principalmente para entenderem as coisas que estamos vivendo. E aí diz o texto que Jesus precisa explicar a lei e os profetas para aqueles dois homens. E eles começam a ler a lei, os profetas, embora eles não estavam enxergando o âmago da revelação, em especial o próprio Deus encarnado, ressurreto. E o próprio Jesus, ele explica a lei, ele explica o profeta, se confundindo, Senhor, estou aqui. E eles não conseguem entender, eles não enxergam que é o rei. Eles estão na superfície da revelação, estão na superfície da vida. No verso 13 que nós lemos, Jesus caminha com esses dois homens indo para Jerusalém. E é interessante que Jerusalém é o lugar que eles deveriam ficar, porque lá era a base da missão. Não, se Jesus, quando ele estava, antes de subir ao céu, ele disse: indo e pregando o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até os confins da terra, Judéia, Samaria, até os confins. Olha, fiquem aqui, e a partir daqui vocês ganham o mundo. Eles fazem o inverso, eles vão embora. Tamanha superficialidade. E o que faz esses homens, e eu e você, sairmos da superficialidade para a profundidade? E aqui tem a ver com a transição. Eu estava lendo um comentário dos monásticos na época deles, que eles iam para o deserto com uma profundidade para com Deus. Eles se isolavam nos mosteiros para ter o quê? Contemplação, oração, estar só. Então eles saíram da cidade e foram para o deserto achando que assim eles então ganhariam a profundidade com Deus. E não foi o que aconteceu, a história mostra disso. O que Jesus quer é se aprofundar na relação contigo e comigo no nosso dia a dia, na nossa casa. Jesus, ele quer que ele seja o Senhor da sua vida, mas o Senhor mesmo, em todas as áreas da sua vida. Não só do domingo, pelo menos. Ele quer ser Senhor da sua vida e das suas decisões em todo o tempo. Por isso, irmãos, Jesus vai na direção desses homens, pega eles na superficialidade, leva para o fundo, para águas profundas, e no verso 17 eles estão conversando, e Jesus quer saber do que eles estão conversando, e aqui é o ponto nevrálgico, onde nós vamos ver 3 passos aqui, interessantíssimos, de como nós saímos da superficialidade e vamos então para a profundidade. Cleopas, que é um desses dois homens, nós vamos ver que Cleopas diz a Jesus, olha o que ele diz: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe o que está acontecendo? Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe o que está acontecendo? Ou seja, nós vamos aqui para o primeiro estágio, o primeiro passo da conversa de Jesus com esses homens. Porque, na verdade, o que esses homens estão perguntando?
Você não sabe dos fatos que estão acontecendo? As últimas notícias, o que aconteceu com o Jesus de Nazaré? Olha só, o Jesus está do lado deles e eles viram para o Jesus, que eles não reconhecem como Jesus, e diz: você é o único que não está sabendo o que está acontecendo, o que está querendo, aqui o homem lá foi morto. E ele disse ser o Messias, o Senhor, e ele está agora morto. E aqui revela esse primeiro estágio, porque isso demonstra também boa parte das nossas conversas, que se dizem a respeito das últimas coisas. Na vida, assim, nós chegamos aqui, começamos a montar as coisas, e quais foram as últimas notícias? O que nós conversamos aqui no Mundo? Você viu lá o jogo ontem, Palmeiras de São Paulo? Viu lá o Santos no último minuto? Você chega em casa e fala: pô, você viu lá o vizinho gritando com a vizinha? A gente está preocupado com as notícias, os fatos, com as últimas coisas. E é assim que eu vejo hoje as igrejas cristãs conversando sobre as coisas da vida, do mundo, do que se é postado, das últimas questões políticas, e vivendo um diálogo de superfície, que é o que esses homens revelam no seu conversar com Jesus. Aí Jesus, com toda a sabedoria, e isso é o que me espanta, ele diz assim: que fatos? Que fatos? Olha a percepção de Jesus, irmãos. Ele não precisa responder, porque ele era o fato. Que fatos? Que notícias? Que coisas? E aí no verso 19, acompanhem comigo. Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do nosso povo. Aí, queridos, nós saímos do primeiro estágio de conversa e vamos começar a aprofundar. Jesus, ele pega esses homens na primeiro estágio superficial e vai levá-los à profundidade com ele. Isso é amor, isso é graça. Porque Jesus poderia deixar eles lá caminhando, mas Jesus vai, como Jesus está aqui hoje, ele veio ao nosso grupo hoje, ele está pegando eu e você para sairmos da superficialidade e nos aprofundarmos. Acompanhe comigo agora o segundo estágio. Os fatos que aconteceram com ele, com Jesus, e nós falamos muito desses fatos, revelam a superficialidade da nossa vida. Conversar a respeito da vida dos outros, do fulano, da fulana, do ciclano, na verdade, irmão, se a gente for ser bem claro, sabe o que é isso? Você sabe, eu também sei. E nós adoramos isso. Olha, já ouviu. Como que você fala com honra. Isso é fofoca. Falar de coisas, falar de pessoas e situações é fofoca. Então, pastor, mas é uma fofoca gospel. Aí Jesus sai da área dos fatos. É triste, irmãos. Triste. Porque, eu me encontro com meu irmão Anderson. Eu quero conversar, eu preciso conversar do que Deus está fazendo na vida dele. Eu preciso compartilhar o que Deus está transformando dentro dele, porque isso me edifica. E eu preciso falar do que Deus está fazendo na minha vida, porque isso edifica. Qual foi a última vez que você saiu da sua casa, ou que você saiu na porta da sua casa, para conversar do que Jesus está fazendo na sua vida, com o vizinho, com o colega de trabalho, com o amigo? E isso revela a nossa superficialidade. Irmãos, por isso que o celular é bom. Porque nós estamos longe das pessoas, nós não precisamos nos identificar e nem nos aprofundar. Mas isso é caminho de morte. Porque eu preciso ver o Osés, eu preciso falar Osés, quando eu sinto bom, conosco, irmão. Eu sempre vai com nós, com as minhas famílias, as minhas relações de Deus, em nome de Deus. Eu sou com fome. Eu espero que esses corações
isso dá sentido à vida. Ah não, pastor, porque eu vou fazer vou dar uma turbinada nos meus seios, vou dar uma... eu vou... Porque está chegando o verão. Como se isso fosse o sentido da existência da vida. Não, pastor, porque agora eu vou alisar o meu carro. Eu não abraço a minha esposa, mas eu vou lá alisar o meu carro, encerar, passar um... para deixar ele bonitão, porque o meu carro é o meu ídolo, eu gosto dele, eu estou feliz com ele. Isso é superficial. Isso é superficial. Eu nunca vi a pessoa chegar para mim e falar assim, pastor, essa madrugada eu acordei, eu orei, eu ouvi de Deus, me deixei transformado no ser. Qual foi a tua vez que eu ouvi alguém falando assim, estou fazendo isso? Porque isso, irmãos, revela o quê? A superficialidade. É só você estar num grupo de homens e conversar sobre futebol, ou sobre ir jogar no futebol. Você liga e fala, vamos jogar uma bolinha, meu cara joga pro alto. Né? Mas vamos lá no salão, dá um gás lá. Ih, salão? Tem um monte de cara ali, eu vou ficar aqui, olhando meu jardinzinho, né? Eu vou aqui ficar cuidando de mim. Porque cuidar de mim é melhor do que cuidar dos outros. Ou cuidar do sono, cuidar do reino. Isso revela superficialidade. Mas Jesus vai lá, pega na mão esses dois homens e ele fala, olha, conversar sobre os outros é uma forma de fugir e conversar sobre você. Conversar sobre os outros é uma forma de tirar o foco da sua vida para projetar o que está acontecendo na vida dos outros, que é muito mais fácil conversar dos outros do que conversar de si mesmo. Mas conversar sobre os outros não vai mudar nada sobre ele. Agora, quando você conversa sobre você começa a enxergar a sua própria vida. E a sua relação com Deus e com o próximo, ela se aprofunda. Então, queridos, aí está o ponto nevrálgico do atual momento que nós vivemos. E eu falei tudo isso até agora só para você entender por que nós enxergamos a vida hoje como nós enxergamos e por que nós estamos onde estamos. E é o que Jesus faz com esses homens. Ele podia responder sobre os fatos. O que aconteceu? Claro, sou eu morri, mas eu estou aqui. Ele podia acabar com essa conversa. Só que ele vai pegando aqueles dois homens pelas mãos, caminhando, e você, existe algo mais profundo. Existe algo muito melhor, muito mais sadio. E aí vem o terceiro estágio, onde Jesus ele vai falar para esses homens que é muito melhor encarar a vida, abrir o coração, do que viver uma vida de entretenimento. Eu poderia aqui falar para você hoje, os 10 passos para a sua família ser feliz. Os 25 motivos de sucesso. Os 30 arranjos que vai fazer você no guitarrista do século. Mas Jesus ele não está preocupado com o que está fora. Jesus está preocupado com o que está dentro. E aí vem o terceiro estágio, no verso 19, onde ele diz: você não sabe o que aconteceu com ele? Ele era um profeta, poderoso em obras. Você não sabe que os líderes fizeram com ele? Ou seja, aqui eles passam a não só falar dele, mas do que os líderes fizeram com ele. Aprofunda um pouco mais. Ou seja, nós falamos dele, mas o que os líderes fizeram com ele? A conversa começa a aprofundar aqui no verso 21. Olha só que interessante, irmãos. No verso 21, olha o coração dele sendo revelado. Nós esperávamos. Olha o que diz o verso 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já se vai o terceiro dia desde que todas as coisas sucederam. Irmãos, eles estão entregando a toalha, estão jogando a toalha.
nós esperávamos. Ou seja, ele não é mais aquele que vai redimir Israel. Nós queremos, ele está ali, vivo, ressurreto. Ou seja, Jesus pega esses homens na superficialidade, fala dos fatos, fala dos líderes que falaram, que prenderam Jesus e que o mataram, e aí agora vai aprofundar no nível mais importante da vida, onde Jesus vai trabalhar o coração deles. Jesus pergunta a eles: e vocês? E vocês? Ficaram fazendo o quê? Vocês falaram dos fatos, vocês falaram dos líderes que prenderam o fato, mas e vocês? É como a gente enxerga hoje, irmãos. Pô, legal. Nós estamos aqui sonhando, projetando a igreja, estamos mudando, estamos indo para um novo espaço, começamos lá, e vocês? Olha a resposta desses homens, irmãos. Nós esperávamos. Nós estamos aqui só esperando. Esperávamos que ele fosse ressurgir e que ele fosse nos dar a vitória. Mas nós só esperávamos. E essa, queridos, esse é o perfil de muitos que vivem hoje. É a desesperança, a tristeza, a desilusão, porque só esperam. Agora sim, Jesus leva esses homens a conversar sobre eles, rumo à profundidade. É revelado, portanto, ao que está dentro do coração desses homens. Eles até dizem, no verso 22 a 24, acompanhem comigo. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que essas mulheres disseram, mas não o viram. Ou seja, as mulheres foram e viram, alguns dos nossos foram e viram, e de fato testificaram que ele não estava lá. E eles ficaram onde, irmãos? Os dois. Assistindo. Esse para mim é um fator chave, porque é como se Jesus chegasse para eles e dissesse: e vocês não foram? E eles falaram: não, nós ficamos aqui esperando. Nós somos bons, Senhor Jesus, para falar da vida dos outros, para falar dos fatos, do que acontece aí, das sinagogas lá de Jerusalém. Nós somos bons de expectar, de pregar o evangelho nem tanto, mas nós estamos aqui esperando. E passam a falar somente dos fatos e não falam de si mesmo, do que estava dentro deles. Aí sim, irmãos, nós chegamos no ponto-chave de entender que, através de uma conversa, há um caminho intencional de crescimento e de vitalidade. Se você quer transformar a sua vida, compreenda que Jesus ele não quer somente que você analise os fatos, ou fale dos fatos ou das pessoas. Jesus ele quer que você converse com ele de pessoas capazes de que está dentro do seu coração. Das coisas que mais sofri, das coisas que te marcaram, que te frustram, que te adoecem, porque aí sim você vai para o caminho da profundidade. Isso é uma decisão inevitável e vital
para o nosso tempo, para o nosso cenário. Na verdade, queridos, na vida e a transformação da vida é o caminho para a profundidade, onde nós temos a oportunidade de falar dos nossos medos. Todos nós temos medos. E às vezes nós fazemos o que fazemos porque temos medo. Quais são os seus medos? Quais são as suas feridas? Quais são os teus temores? Ser autêntico de verdade não é falar o que pensa, mas falar a respeito dos fatos que acontecem consigo mesmo. Não, eu sou autêntico, eu falo o que eu quero, eu falo o que eu falo, o que vem na minha cabeça eu falo de pronto, não dá nem a mim. Isso não é ser autêntico. Isso não é ser autêntico. Ser autêntico é chegar e falar, pastor, eu quero falar de mim, dos meus medos, das minhas feridas, das minhas limitações. Eu quero que o Senhor ore por mim e me ajude a ultrapassar o caminho da superficialidade numa profundidade para entender o que Deus tem para mim, para entender o que Deus tem nos meus, para entender o que Deus quer de mim e dos meus, na vida, na missão. Ou seja, queridos, eu chego à transição do na vida para na família, compreendendo que se nós não nos derramarmos plenamente diante de Deus, nós não vamos crescer, nós não vamos viver a verdade em amor, nós não vamos experimentar as melhores coisas da vida, porque não há uma transformação na minha vida para experimentar as coisas da vida. Eu quero levar você nessa manhã a colocar o teu coração diante de Deus. Nós vamos orar. Pedir que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos abençoe. Para que nessa semana haja uma transformação na sua vida. A partir de agora. Para que no próximo domingo nós possamos falar sobre família. Porque se nada acontecer na sua vida, inútil será falar de família. Porque você só vai transferir para a sua família o que você é. E como está então a sua vida? Vamos orar? Pai, nós sabemos que o teu Filho Jesus vive. E Ele é a resposta para todos os dilemas da nossa vida. Na verdade, Pai, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Nós queremos, Pai, sair da superficialidade do nosso ser e nos aprofundar no mistério da vida, daquilo que o Senhor tem em nós, por nós e através de nós. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito venha em nossa direção, haja dentro de nós, a partir de agora, nos próximos dias, a fim de nós balizarmos as nossas emoções e tomarmos decisões assertivas de ir em direção ao Senhor, para abrirmos o nosso coração, as nossas emoções, e colocarmos tudo que temos e somos no teu altar, para que o teu Santo Espírito vá até os cantos mais profundos da nossa alma. E assim, com a ajuda do Senhor e do teu Santo Espírito, nós possamos organizar o nosso mundo interior. Ó Jesus, vem sobre nós, nos ajude, aquece o nosso coração e nos dê coragem, Pai, de nos abrirmos, como esses homens, na intencionalidade do teu Filho ressurreto, e em direção a eles,
e levá-los a entender que eles viviam realmente na superficialidade e proporcionar o cenário que foi aquela mesa, onde houve a conversa no caminho, terminando naquela mesa, aonde eles viraram uns para os outros ali e disseram: porventura não nos ardia o coração quando Ele, o Senhor, falava conosco no caminho. Pai, nós estamos no caminho, Pai. E nós estamos andando e o Senhor é conosco e nós não o enxergamos, porque na verdade nós estamos olhando para tantas coisas e vivendo essa tirania da produtividade, da performance, dos resultados. E não estamos enxergando o que o Senhor quer fazer em nós. Nos ajude a compreender, Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos isso. Perdão dos nossos pecados. E agora, irmãos, que vamos para nossas casas, para a nossa semana, que o Senhor nos abençoe. Que o Teu Filho, Pai, Cristo Jesus, o Senhor da nossa vida, repouse sobre nós. E que o Teu Santo Espírito, aquele que pode mudar a nossa história, mexa conosco dentro de nós, em nós, por nós, através de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Um abraço na pessoa que está ao seu lado, uma boa semana e até o próximo domingo.